Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Letícia Giovanella, sejam bem-vindos ao meu canal. Roda a vinheta. Antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, comenta o que você achou do vídeo, compartilha com seus amigos e é isso, Brasil. Bom, sem enrolação, vamos para o vídeo. Como eu falei para vocês no meu primeiro vídeo, eu não sei fazer maquiagem e eu também falei para vocês que eu iria trazer convidados, né, nos vídeos de temas aleatórios. Então, no vídeo de maquiagem, como eu não sei fazer, convidei então uma amiga especial, que é ótima maquiadora, que vai dar algumas dicas para vocês de como fazer maquiagem. Então, minha amiga Emily. Bom, a Emily, eu conheci porque ela era aluna aqui no estúdio, participava do grupo de teatro junto comigo e foi onde ela me maquiou pela primeira vez, né, para uma peça de teatro que a gente apresentou ano passado. E olha, eu amei a maquiagem, maravilhosa. Então, sigam a Emily. E aí eu vou deixar ela explicar um pouco sobre o que vai acontecer no vídeo de hoje. Bom, então, eu sou maquiadora, eu nunca fiz curso, eu aprendi tudo sozinha, aprendi pelo YouTube e fiz alguns workshops voltados para maquiagens específicas que eu queria aprender. E assim, não sou maquiadora específica para mulheres trans, então eu vou aprender junto com a Lê, né? Já tô buscando mais informações, né, para aprimorar essa parte da maquiagem para mim também. Mas hoje eu vou trazer algumas dicas de preparação de pele, de maquiagem para os olhos, enquanto vou fazer a maquiagem na Lê. Espero que vocês gostem. Então, bora pra maquiagem. Então, nós vamos começar com a limpeza do rosto. Normalmente faria a limpeza com um sabonete específico para o rosto, mas aqui no vídeo a gente vai pular um pouquinho essa parte e vai começar com um tônico. Eu tô usando um tônico da Mary Kay, da linha Botanical Effects, é um produto que eu amo. Eu já fui consultora e sou uma consumidora horrorosa ainda. Então a gente vai começar com esse tônico que é próprio para peles sensíveis. Eu vou usar um quadradinho de algodão para fazer a aplicação. É bom porque ele já faz a limpeza da pele, então aquele dia que você tá sem um tempinho ou precisa fazer algo mais rápido, ele é ótimo para isso. Tanto esse como qualquer outro tônico, né? Então a gente vai, sem esfregar muito, vai aplicar esse tônico na pele. Agora que a gente aplicou o tônico, acho que o passo primordial da pré-maquiagem é a preparação da pele, uma preparação adequada para fazer essa maquiagem durar mais. Da mesma linha do tônico, eu vou usar um hidratante, vamos ver se aparece, aqui. Esse é um hidratante que já tem filtro solar, então isso acelera o processo. E ele é para qualquer tipo de pele também, para peles sensíveis, peles mistas, oleosas, secas, qualquer tipo de pele. Então, para fazer a aplicação, eu vou usar um pincelzinho, mas quando a gente faz a aplicação em nós mesmos, podemos usar os dedos, sempre lembrando de estar com a mão muito bem higienizada. Então, um pouquinho de produto já vai render o rosto inteiro. E sempre fazer a aplicação de dentro, do centro do rosto para fora. A pele bem hidratada vai fazer com que a maquiagem dure mais tempo também. Evita que ela craquele. Prontinho, pele bem hidratada. E como é de manhã, já com filtro solar, para acelerar o processo. Então agora, com a pele hidratada e já protegida com filtro solar, a gente vai fazer a aplicação do primer. Vou usar esse daqui da própria Letícia. O primer, ele também ajuda a minimizar poros, ele ajuda a melhorar a durabilidade da maquiagem. E eu vou aplicando também com o pincelzinho, aos poucos, nas regiões do rosto. Então, eu peguei um pouquinho de produto, vou aplicar em cada região.
E a mesma forma de aplicar o hidratante, sempre do centro do rosto para fora. Se aplicar com o pincel ou com a mão, com o primer temos que evitar passar o pincel ou os dedos no mesmo local muitas vezes, porque o primer ele vai ter a função de cobrir os poros e minimizar. Então, se você ficar passando e passando em cima, você está retirando o produto ao invés de deixar ele ali na pele. Bom, agora a gente vai aplicar o corretivo Yellow na área das olheiras para dar uma amenizada e começar a preparar a pele para a maquiagem. Bom, como eu vou fazer uma maquiagem um pouco mais dramática nos olhos, eu vou começar pelos olhos e vou iniciar fazendo a aplicação de um corretivo um pouquinho mais claro, né, em toda a pálpebra móvel, para fazer a sobrancelha e fazer a maquiagem dos olhos. Vou usar um pincelzinho língua de gato menorzinho para auxiliar nessa aplicação e também uma esponjinha para dar o acabamento. Com o auxílio da esponjinha eu vou dar o acabamento, para não acontecer de marcar nas linhas de expressão. Com o corretivo aplicado, eu vou selar esse corretivo com uma sombra bem clarinha. Vou usar essa daqui para selar esse corretivo e evitar que ele acumule nas dobrinhas da pálpebra. Então, vou usar um pincelzinho bem gordinho. Uma dica para a gente não pesar a mão na hora de esfumar, porque o esfumado ele é um processo de leveza, eu seguro o pincel sempre na ponta, aqui atrás. Porque se eu segurar muito no início, eu vou colocar muita força nesse movimento. Então eu seguro o mais para trás possível para fazer esse movimento com mais suavidade. Com um pincel de esfumar um pouquinho menor, deixa eu mostrar aqui, eu vou começar esfumando o côncavo. Vou usar também uma sombra um pouquinho mais clara, essa daqui, que é das sombras da Mary Kay. Essa é a sombra Hazelnut. A que eu usei antes para selar o corretivo é a sombra Biscotti, também da Mary Kay. Que agora eu vou começar a construir as camadas de esfumado. Então eu sempre começo com um tom mais clarinho para construir um degradê e ficar um esfumado bem bonito. E vou pegando o produto aos poucos, porque se eu pegar muito produto e chegar colocando no olho da Letícia, eu vou carimbar e vai ficar difícil de esfumar a quantidade de produto. Então, sempre pegar pouquinho produto. Se pegou demais, você pode dar uma batidinha para ele cair o excesso. Então, aqui a gente já começa a notar que estamos iniciando o processo de dar profundidade ao côncavo. Então, eu vou continuar dando mais profundidade ao côncavo e vou começar usando uma sombra já mais escurinha. Vou usar essa daqui, que é a sombra Expresso, com um pincel já bem menorzinho. Aqui, ele também é um pincel de esfumar bem menor. Por que eu estou usando um menor? Eu não quero espalhar essa sombra muito escura por uma área muito grande. A Letícia ela tem pouca área de pálpebra, como eu. Então, se a gente usa pincéis muito grandes, a gente espalha demais o produto, né, numa área muito grande e não atinge o efeito que gostaria. Então, também vou pegar só um pouquinho do produto, só dar uma encostadinha. E bem rente à raiz dos cílios, eu vou começar depositando. E agora, com aquele mesmo pincel de antes, eu vou dar uma esfumada maior aqui no cantinho
manter o mesmo pincel e vou esfumar um tom de marrom um pouco mais quente, que é essa sombra aqui, que é a Cinnabar. Então, um marrom mais quente, também sempre pegando um pouquinho de produto. E vou colocando ela junto com essa sombra mais escurinha que eu passei. E vou esfumando. Então aqui, com um pouquinho do corretivo que eu ainda tenho no pincel, eu vou só dar uma limpadinha aqui no início. Não vou recortar, realmente só dar uma limpadinha, porque eu quero vir com uma sombra cintilante. Agora, com um pincelzinho mais chatinho, assim, eu vou vir com uma sombra cintilante. Vou usar um tom mais clarinho, essa daqui, que é a sombra Crystalline, para iluminar o canto, o início ali do olho no cantinho interno. Então essa sombra eu venho depositando. Vou trocar o meu pincel por outro de esfumar que está limpinho, só para tirar a marcação aqui da onde eu apliquei a sombra cintilante. Então, aqui a gente tem o esfumado no canto externo, em todo o côncavo, e a sombra mais clarinha cintilante iluminando o restante da pálpebra. E agora a gente vai para uma parte que todos amam, que é o delineado. Então, vou começar o delineado usando o delineador em gel. Então, eu já estou com o delineado pronto. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês mais de pertinho. Mas antes eu vou limpar aqui embaixo do olho, na região da olheira. Porque, como a gente faz um esfumado, é comum cair sombra embaixo. Se eu preparar a pele em cima dessa sujeira da sombra, não vai ter um efeito bacana. Então eu uso um cotonetezinho mesmo, eu não coloco demaquilante nele. O mesmo hidratante que eu usei no rosto, eu coloco na pontinha e vou usar ele para fazer a limpeza. Então olha só a quantidade de sujeirinha que caiu ali. Então tudo isso, se a gente não fizer essa remoção, fica embaixo da preparação de pele e prejudica o resultado depois. Então agora, para a área embaixo dos olhos, eu vou usar o corretivo amarelo e também com o mesmo pincelzinho de antes, chatinho, para aplicar esse corretivo e a esponjinha. E vou vir com uma esponjinha de queijinho, uma esponjinha triangular, porque essa parte aqui vai me dar uma melhor aplicação, uma melhor proximidade do delineado sem estragar ele. Então, aqui eu já apliquei o corretivo. Eu vou fazer o outro olho, voltar com ele prontinho já, e depois a gente vai finalizar fazendo a pele. Olha o resultado desse delineado, Brasil. Perfeito. Isso aqui é o resultado de 4 anos trabalhando o dia inteiro e faculdade à noite. Dá nisso, Brasil. Mas olha esse resultado e agora vamos deixar pronto o outro lado também. Outro lado finalizado. Olha o resultado. E agora, bora finalizar a pele. Então agora a gente vai terminar a pele, né? Já estou com o corretivo amarelo aplicado na área das olheiras e vou aplicar a base. A gente está usando a base da Mary Kay também. Mary Kay tem que pagar o vídeo. Então, eu vou usar um pincel de base propriamente. Ele é um pincel chanfrado também da Mary Kay. Gente, fazer o quê, né? Ex-consultora tem tudo da Mary Kay. Então, eu vou pegar
vou botar direto no pincel a base. Vou colocar aos pouquinhos e vou aplicando por regiões também. Vou começar na região da testa. E com esse pincel eu não arrasto, eu vou dando batidinhas para espalhar essa base. Como essa base seca bem rápido e a gente ainda está com ar-condicionado, eu já venho com uma esponjinha. É daquelas esponjinhas que você coloca na água para ficar úmida. E venho dando batidinhas para deixar essa base com um acabamento mais natural. A Lê já tem a sobrancelha bem desenhadinha, mas a gente vai dar uma preenchidinha para deixar ela mais bonita. E até porque como a gente aplicou base, muitos fiozinhos acabam com base, então a gente vai dar esse acabamento na sobrancelha. Aquela sombra que a gente usou para fazer o olho, a sombra Expresso, ela é uma sombra ótima para fazer desenho da sobrancelha também. Então, com um pincel chanfradinho, bem pequenininho, eu vou encostar ele na sombra de leve e vou vir para desenhar a sobrancelha. Eu não venho com esse pincel aqui do início, eu venho um pouquinho mais para trás e venho fazendo a linha inferior da sobrancelha. Antes de pegar mais produto, com o que sobrou nesse pincel, eu venho aqui no início e vou fazendo já no sentido dos pelinhos, para preencher a sobrancelha aqui no início, mas de forma muito sutil e para não ficar aquela sobrancelha muito tatuada. Então, em cima a mesma coisa, eu não venho com o pincel ali do início, eu venho aqui mais para trás e venho só preenchendo as falhinhas para deixar a sobrancelha ainda mais bonita. Então agora eu vou vir com um pouquinho de pó translúcido para selar aqui embaixo dos olhos. E vou usar um pó banana também, pra gente selar o restante do rosto com um pincel de pó. Como é uma maquiagem mais prática, eu nem cheguei a fazer a iluminação com corretivo, né? Deixar a maquiagem mais básica, mais simples. Vou usar contorno em pó, esse daqui, pra gente fazer o contorno e depois fazer a aplicação do blush. Eu gosto de usar esse pincel aqui, ele é um pincel 3 em 1, ele é chanfradinho também, mas bem fofinho. Aqui eu uso para aplicar o contorno, no centro eu uso para aplicar o corretivo e do outro lado aqui na bordinha pode usar para aplicar o iluminador. Então eu vou pegar o contorno, sempre lembrando de encostar o pincel e não esfregar o pincel no produto. Então aqui, e vou aplicar aqui do alto da orelha em direção à boca e vou parar no ponto alto da sobrancelha. Aqui eu esfumo com o movimento mais na diagonal, sem fazer bolinha para não espalhar esse contorno. E agora com um pincel menor, eu vou fazer o contorno do nariz. Também sempre pegando um pouquinho o produto e se precisar acrescenta mais. Vamos aplicar o blush. O blush sempre pega aos pouquinhos e tira o excesso do pincel. Porque se eu chegar com muito produto aqui, o que acontece? Eu vou deixar aquele blush muito forte que eu falo, parece que levou uma chinelada. Então, eu vou aplicar bem rente
ao contorno que eu fiz para não ficar nenhuma linha mais clara entre o contorno e o blush. Agora eu vou vir com um pincel para aplicar o iluminador. Então, já fiz as duas sobrancelhas e vou aplicar agora com um pincel menorzinho um pouquinho de iluminador abaixo da sobrancelha. Vou aproveitar também e já vou fazer passar um pouco de sombra na raiz dos cílios inferiores antes de aplicar a máscara de cílios. Vou usar aquela sombra marrom, a mesma que eu usei para a sobrancelha e para os olhos. E com o mesmo pincelzinho da sobrancelha, deixa eu botar aqui, eu vou vir rente aos cílios inferiores, pode olhar para cima, isso. E vou primeiro aplicar essa sombra, criando uma linha. Apliquei ela aqui, posso trazer ela até mais ou menos a metade do olho. E venho com um pincelzinho para esfumar. Aplicar essa sombra na raiz dos cílios ajuda a ampliar o olhar. Então, eu vou já aplicar a máscara de cílios e depois vou fazer do outro lado. E já estamos com a make praticamente finalizada. Ainda daria para aplicar uns cílios se a gente quiser, mas isso pode ficar para um outro vídeo. Assim como um delineado, né? Vamos gravar um vídeo só ensinando delineado. Agora a gente vai aplicar um batom, vamos usar um vermelhão maravilhoso. Apesar dele ser esse formatozinho aqui, que já facilitaria a aplicação direta nos lábios, eu vou usar um pincelzinho para batom, para deixar o acabamento ainda mais bonito. Make finalizada então, esse é o resultado final. Maravilhosa, né? E agora nós vamos finalizar o vídeo. Então, com a make toda finalizada, eu vou passar um pouquinho da bruma fixadora. Deixa eu já pegar o nosso ventiladorzinho auxiliar. Essa bruma ela tem partículas iluminadoras, então vai ter um efeito lindo na pele, além de ajudar a fixar mais a nossa make. Bom, então essa make dá para usar para várias ocasiões, ir no jantar, até no casamento, né, durante o dia, pra noite, enfim, dá para usar em várias ocasiões, né, porque ficou uma maquiagem bonita e não tão exagerada. Sim, e assim, as técnicas que eu utilizei com esfumado, você pode utilizar com outros tons de sombra. Se você quer escurecer, deixá-la um pouco mais noite, você pode trabalhar com os tons de marrom mais escuro, até acrescentar um pouquinho de preto no cantinho externo, substituir a sombra cintilante clarinha por sombras mais como um dourado, uma sombra mais escura, cintilante também, e daí assim você vai aplicando a mesma técnica com tons de sombras diferentes e conseguindo resultados diferentes para diferentes ocasiões. Bom, nosso vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam dessa make belíssima. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!